Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira com Péricles Ramos. Eu fico ansioso por este momento. Toda quinta-feira eu fico. Eu quero agradecer a você que está assistindo, quer seja inscrito ou não, e dizer que sua presença é muito importante. E é muito bom podermos estarmos juntos para trocarmos experiências, conhecimentos e ouvirmos testemunhos impressionantes. Mas agora eu quero fazer um pedido especial para você dar um joinha no programa, deixar um comentário logo ali após abaixo do vídeo. Sabe por que nós pedimos isso? É que quando os mecanismos do YouTube percebem que há uma interação grande entre as pessoas que assistem com o programa em si, ele considera que o programa é bom e ele mesmo começa a fazer a divulgação, tá certo? E eu tenho certeza que você gostaria que outras pessoas também conhecessem, aprendessem e soubessem mais dos ensinos de Jesus, assim como você está aprendendo e conhecendo. Então vamos lá, dê o seu joinha, deixe seu comentário e compartilhe esta mensagem. E você sabe por que nós ficamos pedindo para que você se inscreva no canal? Em primeiro momento, porque você vai ficar sabendo de todas as coisas que estão ocorrendo, das novidades que estão ocorrendo no canal. Mas também ajudará o canal a crescer. E você pode fazer tudo isso com apenas um clique do mouse ou então com um toque no seu smartphone, tá certo? E como eu sempre digo aqui, seja um divulgador das coisas boas, né? Seja um evangelista digital. Hoje estou recebendo dois grandes amigos. Eles já estiveram aqui em outros momentos e arrasaram, viu? Bem, falando assim, arrasar parece que foi coisa ruim, né? Contrário, eles foram muito bem. Tanto assim que eu os convidei para estarem aqui mais uma vez conosco. O nosso primeiro convidado é o pastor Hernani Júnior. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu querido amigo, pastor Péricles, que alegria poder voltar e estar aqui com você, com o nosso querido amigo convidado que você vai apresentar daqui a pouquinho. E eu já quero deixar aqui, um abraço forte em todos que estão acompanhando, que estão estudando, que estão se interessando pelo conteúdo que você encontra neste canal, o canal do pastor Péricles. Que Deus te abençoe. Pérez, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Fale um pouquinho do seu canal, meu amigo. Opa, você pode aí acessar aí no Instagram, você põe lá pr.hernani.júnior, o Hernani com H e com I no final, você encontra ali no Insta, também no YouTube, é um canal ainda que está ali, anãozinho, está embrionário ainda, mas vão começar a surgir muitos bons conteúdos que eu já estou preparando aqui sobre o conteúdo da Bíblia, seus mistérios, as dúvidas proféticas, escatológicas. Então, aguarde que virão boas coisas, se inscreva lá e obrigado por essa oportunidade de divulgação, viu, meu amigo? Canal é bom, nós temos que divulgar mesmo, né? O outro convidado é o pastor Carlos Alberto. Ele também tem um canal no YouTube, onde ele posta ali vários programas. E tem um detalhe, tá? O canal dele é em espanhol, porque ele trabalha no Uruguai. Ele está localizado na cidade de Maldonado. Talvez você não conheça ou não tenha ouvido falar da cidade de Maldonado. É vizinha à cidade de Punta del Oeste, que é considerado o mais luxuoso balneário da América do Sul, segundo a revista Forbes. Tudo bem, Péricles? Um prazer, meu amigo, estar com você mais uma vez. Obrigado por ter convidado mais uma vez. Espero que a gente possa contribuir mais uma vez com essa gente maravilhosa que se conecta aí nesse canal. Muito obrigado. E está sendo uma bênção passar esses dias aqui com a igreja no Uruguai, uma nova experiência na nossa vida. A gente agradece muito a Deus pela oportunidade. O pastor Hernanes está em São Paulo, não é isso, pastor? Estou aqui na igreja do NASP Engenheiro Coelho, tendo a grande oportunidade de pastorear esse bom rebanho do Senhor Jesus aqui em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas. É uma grande alegria estar aqui servindo a Deus através dessa igreja. Depois de feitas as apresentações, vamos começar. Mas como sempre fazemos, antes vamos orar, pedir a orientação de Deus para que possamos compreender a sua verdade. E para isso eu peço ao pastor Carlos que faça a oração inicial. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Cada dia, Senhor, nós percebemos que o mundo precisa da Tua luz, da Tua salvação,
E esse é um momento especial, quando nós vamos parar para refletir um pouco e falar aos nossos amigos sobre a maravilhosa e reveladora que é a tua santa palavra. Rogamos tua unção para esse momento, tua iluminação, que teu Espírito seja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a Bíblia, ou como às vezes chamamos a Palavra de Deus, contém todos os ensinos de Jesus para a nossa vida. Tanto assim que em Salmo 119, verso 5 diz: a tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos. Ou seja, é uma luz para não nos deixarmos perder, né? Desviar-nos do caminho. O próprio Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em São João 8:32. Um outro ponto que vale a pena salientar é que tradições e costumes, ao longo dos anos, dos séculos, foram sendo incorporados à igreja. Por exemplo, a minha formação é filosofia, tá certo? Eu sou formado em filosofia. Foi incorporado ao cristianismo uma filosofia pagã, que é a filosofia da imortalidade da alma, tá certo? É a dualidade que Platão falava, que a alma é eterna, que o espírito é bom, mas a carne é ruim. Então, este ensino foi incorporado à igreja. E Jesus, já sabendo disso, falou em Lucas, capítulo 7, verso 7. Vocês deixaram de lado o mandamento de Deus e se apegaram à tradição de homens, dos homens, melhor dizendo. Este é o posicionamento para nós começarmos a estudar o tema desta noite. Esta semana que se passou, eu perdi muitos amigos. Inclusive, pela primeira vez, eu assisti uma cerimônia fúnebre online. E quero dizer que é sempre um momento muito difícil, muito doloroso, quando nós nos deparamos diante da morte. Sabe por quê? Porque ela é inexorável. Não tem como se evitar, fugir, nem adiar. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito pertinente a todo ser humano: a verdade sobre a morte. Não o que a cultura, os costumes e a tradição ensinam, mas o que Jesus ensinou sobre o que é a morte. É isso aí, né? A Bíblia é nossa guia, né? Nosso guia aí. E é nela que a gente encontra as respostas mais fiéis, né? Para todos os temas. É a verdade, a palavra de Deus enquanto hoje, né, nós temos dificuldade de acreditar na opinião de líderes, sejam estatais ou espirituais, a Bíblia mantém-se segura e confiável, porque ela é a palavra revelada, inspirada e iluminada por Deus. Pastores, a pessoa quando morre vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, o espírito fica vagando, a alma vem puxar o pé das pessoas. Como é que é esse negócio aí? Olha, eu vou deixar o pastor Carlos começar, porque é o homem da experiência, e eu quero aprender com ele também. Vem com o pastor Carlos. Me ajuda aí, e aí a gente vai conversando sobre isso aí. Bom, eu não sei se não interrompeu aqui, entrou uma chamada Exato. Aqui. É seguinte, com todo carinho, quero falar aos nossos amigos que nos acompanham que a gente, quando perde um ente querido, já tem a dor da perda, né, que é algo muito grande. Inclusive, nós estamos passando por momentos assim, né? Estamos perdendo muita gente, amigos, pessoas que amamos, né? E está sendo uma dor profunda assistir a tudo isso, né, que está acontecendo. E, claro, quando chega esse momento, essa pergunta realmente vem à tona, né? Para onde vai, né? Para onde vai essa pessoa? Aqueles que nós temos como pessoas boas, a gente, claro, tem aquele desejo de que ele suba direto, né? Eu tenho um amigo que dizia assim: olha, se o irmão fulano de tal não for para o céu direto, acho que Deus não estará sendo justo com ele. Viu? Então, para onde vai? A verdade, Deus, ele deixa muito claro para nós que a morte, ela é um sono, e é um sono profundo, e essa pessoa, quando se despede da vida, ela não vai nem para o inferno, ela não vai para o purgatório, ela não vai lá, nada desses processos que nós conhecemos aí, como a tradição nos ensinou,
Na verdade, a palavra de Deus nos diz que a morte é um sono e a pessoa ela vai ficar ali na sepultura esperando a volta de Jesus. E eu sei que essa não é a resposta que muita gente gostaria de ouvir, mas, na verdade, é isso que a Bíblia nos fala, né? A Bíblia nos mostra claramente que a pessoa que morre, ela não vai nem para o inferno, não vai direto para o céu, ela vai realmente para a sepultura e ficar esperando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, você que está nos acompanhando, pode dar uma lida lá, que você vai ver que quando Jesus voltar, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E essa ressurreição vai ser um momento festivo, aí sim você vai ver seu familiar, vai poder abraçá-lo, vai viver novamente com ele no céu, se você se preparar para esse momento, vai ser espetacular. E é isso, né? Igual o pastor Carlos ali trouxe, o ser humano, ele nem sempre se contenta com a verdade, mas ele vive mais de esperança, né? E a esperança na fonte errada, né? A fonte não é a tradição, a fonte não é o coração, a fonte não são os ditos populares, mas a esperança deve ter a sua raiz, a sua fonte no lugar certo, que é a Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza, sabe, querido amigo pastor Carlos, pastor Péricles, você que nos assiste, eu tenho a certeza que muitos de nós sentimos uma dor enorme pelos entes queridos que perdemos. E se não perdemos alguém, provavelmente perderemos em breve, porque o tempo passa. E quando não são os desastres, as doenças, ao mesmo tempo, algo acontece e perdemos as pessoas. A verdade é que nós não fomos feitos para morrer. A morte é uma intrusa e ela traz uma indignação tão forte com respeito à morte que muitos começam a buscar alternativas para poder consolar o coração e a mente com respeito a este tema que hoje, através da Bíblia, nós vamos ter um pouquinho mais de esclarecimento, não é mesmo, pastor Péricles? Isso. Bem, nós temos que ficar em dúvida. Muita pessoa fala assim, não, eu não sei o que acontece lá porque ninguém voltou de lá. Quem morreu nunca voltou, né? Mas nós temos uma pessoa, um personagem que passou pela morte e retornou. Esse personagem nós encontramos em Apocalipse 1:18, né, que diz assim, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. E esse personagem quem é mesmo, gente? O nosso Senhor Jesus. Bem, aí agora está a chave de todo o mistério, né? É o Senhor Jesus. O mesmo Senhor Jesus que participou lá da criação, desde o início, da criação do ser humano, não é? E em Gênesis 2, no verso 7, diz o seguinte, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, um elemento, né? Soprou nele o fôlego da vida, o segundo elemento, que é o fôlego do próprio Deus, né? Em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivente. Eu queria que vocês me ajudassem explanando um pouquinho mais sobre esse conceito, para nós podermos entender realmente o que é a morte. Eu acho que bom, dessa vez acho que é bom o Hernandes aí se explicar para nós um pouquinho, Hernandes. Que privilégio, pastor Carlos, poder ter esse momento aqui. Eu gosto muito deste tema no Antigo Testamento. Eu amo muito. No Novo é esclarecedor, mas quando nós falamos sobre a criação do homem no Antigo Testamento, ele é alicerçador. Nós criamos um alicerce muito forte para as demais afirmações. Sendo a Bíblia um livro que não está em ordem cronológica, fora os 5 primeiros livros, aqui nós conseguimos entender as primeiras explicações sobre a vida para entendermos a morte. Então, quando Deus fez o homem, Deus fez do pó da terra. E Deus montou, nós não temos assim uma visão bíblica, pelo menos na Bíblia não está claro se Deus moldou, apenas falou, mas diz que Deus formou na ideia de fazer, fabricar, construir o homem e soprou nele, nas narinas. Talvez Adão não tivesse o nariz tão assim achatado como o meu, mas Deus soprou no nariz dele o fôlego da vida
e o homem passou a ser, não a ter, não a possuir, não a pertencer, mas a ser alma vivente. Então, primeiro ponto interessante. Deus não soprou uma entidade no homem. Deus não soprou uma alma no homem. Deus não soprou uma inteligência artificial no homem. Deus compartilhou do seu sopro, do seu fôlego, mesmo fôlego esse que lá no primeiro dia da criação, em Gênesis 1, disse haja luz e a luz se fez. A luz não é uma alma viva, a luz não é um ser pensante. A luz veio da voz, do sopro de Deus, no sentido do fôlego. E assim o homem, quando foi feito por Deus, ele foi feito um boneco de barro, e o sopro criador da palavra magnífica, poderosa de Deus, fez do homem uma alma vivente. Então, passando aqui a palavra para o pastor Carlos, o homem não tem, não possui, o homem é uma alma. Alma na Bíblia é ser humano. Guarda isso aí, hein? Alma na Bíblia não é uma entidade. Alma na Bíblia é um ser vivo, físico e holístico inteiro. Pastor Carlos, agora a bola está com você. Bom, muito bem explicado. Está claríssimo, né? Eu só quero dizer que você vai encontrar lá na Bíblia várias vezes a palavra alma em vários contextos. E é muito importante você ter em mente que a Bíblia ela tem várias formas como ela foi escrita. Um momento ela está sendo escrita dentro de um formato histórico, outro você vai ver a Bíblia ali escrita de uma forma mais em forma de prosa, outra vez de forma poética. Então, a Bíblia ela é bastante diversificada literariamente falando. Então, você vai ver que Davi, por exemplo, fala várias vezes a palavra a minha alma está cheia de gozo, eu estou feliz, minha alma. Jesus falou ali, né, no Getsêmani, ele falou, minha alma está profundamente triste, né? Quando Jesus disse minha alma, ele não está dizendo que ele tinha uma alma separada, ele está dizendo eu estou profundamente triste. Então, quando a gente vê as expressões poéticas da Bíblia, muitas vezes a gente fica em dúvida, achando que a Bíblia está ensinando para a gente que existe uma entidade ali, a parte do corpo. Isso não é verdade e não teria sentido, porque a gente acaba de ouvir aí a explicação do pastor Hernani, dizendo para nós que é pó da terra e fôlego de vida. São dois elementos. Então, o pó da terra e o fôlego, eles dois se unem e compõem essa alma. Então, se o fôlego sai quando a pessoa morre, restou o quê? Restou o barro. Cadê a alma aí? Não tem uma alma, não tem um terceiro elemento, não existe esse terceiro elemento. Então, nós precisamos entender claramente que realmente o ser humano ele não tem uma alma, ele é essa alma. É interessante que os elementos também à parte, separados, né, não têm vida. O pó da terra não tem emoções. O fôlego de vida, que é a força, a motriz, também não tem emoções. Mas a junção do pó da terra, mas o fôlego de vida é dado por Deus e cria esse ser humano, uma alma vivente, correto? É interessante, Péricles, que essa abordagem da alma como um elemento, como um terceiro elemento, como um elemento externo do ser humano, a gente vê a mídia cinematográfica trabalhando muito bem isso, né? A pessoa morre, eles mostram uma entidade ali saindo da pessoa, a gente vê isso nos filmes por aí, né? Esse pensamento, na verdade, ele é desde lá do Éden, né? A gente vê no relato bíblico do Gênesis, Satanás entra no paraíso e pergunta para eles, é verdade que Deus proibiu vocês de comer tudo aqui, é verdade? E Eva diz para ele, não, isso não é verdade. Não, ele diz que é para a gente comer de tudo e não comer só de um. Mas observa claramente que ele troca a informação, né? Ele faz essa informação trocada, inversa, para que a pessoa possa
confundir a verdade, né? Ele já chega perguntando o contrário. É verdade que ele proibiu vocês de comerem todos os alimentos, vocês só podem comer um? Entendeu? Então ele vai levando você para lá. E aí, então, Eva explica para ele, dizendo, não, ele só explicou para nós que tem um ali que a gente não pode tocar, porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. E ele, então, diz, não, eu te garanto que vocês não morrerão. Então, a partir daí começa essa mentira, né? Essa coisa de que o ser humano não morre, de que ele passa de uma entidade física e passa a ser uma entidade espiritual que está por aí vagando ou fazendo obras por aí, né? Mas, na verdade, essa interpretação é uma interpretação que foi criada desde lá do Gênesis e a gente sabe que é incrível. Nós podemos perceber, inclusive, que o senhor comentou aí da serpente, né? E as pessoas ficam falando, mas como a serpente? Serpente é um animal, serpente não fala, né? Mas em Apocalipse vem dizendo que a serpente é o diabo, não é isso? E o diabo, a história, o objetivo do diabo é enganar, matar e destruir. E ele tentou destruir a Eva, e com uma mentira. Deus falou o seguinte, se vocês comerem, vocês morrerão. Satanás, ou o diabo, chega e vem, vocês não morrerão. E essa contrafação, esse engano, essa oposição, vem desde o Éden até hoje, né? Exatamente. Vai, Hernani. Obrigado, pastor. É interessante aqui, alguns estudos que tenho ministrado, quando vamos conversar desse assunto, é usado essa questão. Deus disse ao Adão e disse a Eva, em Gênesis 2, 15 a 17, que quem desobedecesse, no caso, comesse da fruta, iria morrer no dia em que comesse. Então, o que era morrer para Adão antes do pecado, né? Adão não sabia o que era morte direito, porque ninguém tinha morrido ainda. Mas Adão sabia, como nós vimos há pouco aqui, o pastor Carlos trouxe muito bem dito essa forma, a forma com que nós fomos criados. Então, antes de Adão ser criado, ele não existia. Ele não existia porque Deus não soprou uma alma nele que já estava contida em Deus desde a eternidade. Não. Adão não existia a não ser nos sonhos de Deus, a não ser nos pensamentos de Deus. E o que é morte? Morte é o inverso da vida. Então, Deus está trazendo para Adão um conceito muito profundo que, se ele desobedecesse, ele voltaria para onde ele veio. E sabe de onde ele veio? Da inexistência. Antes de ser soprado o fôlego de Deus naquele boneco de barro, Adão não tinha um pensamento, não tinha sonhos, não tinha tato, não tinha paladar, olfato, visão, nada. Adão não pensava, não planejava, não sonhava. Adão não existia. E a morte, então, Deus explica para Adão a morte de maneira bem direta, sendo a morte a não existência, a não existência. E quando a serpente diz que certamente não morrerás, ela está dizendo o seguinte, ó, você não vai morrer, quer dizer, você vai mudar, você vai sofrer uma transformação e mesmo morto vai continuar vivo. E aí nós encontramos as duas grandes informações, afirmações. Deus dizendo, se você comer, se você desobedecer o que eu disse, você vai voltar para a não existência. E a serpente dizendo, se você morrer, você vai continuar vivendo. E aí nós fazemos uma escolha. Quem é que disse que voltamos para a não existência? Quem disse? Foi Deus. E quem disse que nós vamos continuar vivendo? Foi a serpente, segundo o que o pastor Péricles muito bem citou, lá em Apocalipse é dito que a antiga serpente, o diabo e Satanás, é o dragão. Então, ele é mentiroso, o pai da mentira, ele nunca disse a verdade e nem vai dizer. E eu fico muito triste de pessoas que preferem continuar acreditando no conto da serpente do que tendo a certeza de que, obedecendo a Deus, você não vai passar pelo que Deus disse que passaria, que é a morte, a não existência. Pastor, pode falar. Essa questão da espiritualidade que as pessoas atribuem a esse nome, né, alma, ela denota a imortalidade do homem, que é um desejo, né? Todo ente
querido que nos vai, que a gente sofre com isso, é claro que a gente quer isso aí. A gente gostaria de ter, eu te entendo quando você fala assim, mas ele tá, não sei se pode contar uma história aqui, se eu posso contar uma historinha rápida, Péricles. Eu me lembro que eu fui de uma denominação religiosa e que a gente perdeu um ente muito querido da denominação, uma autoridade, né? E, claro, as pessoas estavam muito chocadas, muito tristes, e eu estava justamente estudando a Bíblia nesse período e tinha descoberto esse tema aí da imortalidade, sobre a mortalidade do homem, eu estava estudando tudo isso, e de repente me encontrei com esse grupo de pessoas que eram da minha antiga denominação, né? E, e eu então disse assim, olha, que pena, que perda nós tivemos, lamentável. E de repente o rapaz falou, não, mas agora ele está lá no céu, louvando a Deus. E nessa hora é muito difícil você chegar para uma pessoa como essa, que está cheia de esperança de que essa pessoa esteja no céu, ela tem uma crença de que essa pessoa viajou, já está lá na presença de Deus. E eu tive que, com muito carinho, dizer para ela que não era assim. Mas como não é assim? Sim, ele não foi para o céu ainda. O que você está me dizendo que o nosso líder, assim você está falando daquele lá. Eu disse, eu sei. Então, eu fiz uma pergunta para ele, assim, olha, você acha que ele é melhor do que Davi? Não, Davi era o homem segundo o coração de Deus, respondeu ele. Eu digo, pois é, Davi não foi. Disse, o que você está me dizendo que Davi não foi? Eu falei, sim, Davi não foi. Está aqui na Bíblia. O livro de Atos, no capítulo 1, no capítulo 12, nos mostra que ele não foi. Então, vou até conferir essa passagem aqui, para não ficar registrado aqui só. Que não lembro se era capítulo 1 ou capítulo 2, eu vou registrar aqui. Qualquer coisa eu falo aqui. E ele disse assim, olha, eu nunca tinha visto isso. Como assim Davi não foi? A Bíblia nos diz que Davi até hoje está esperando Jesus voltar. E eu, então, abri a Bíblia com ele na época lá e mostrei um texto bíblico. Então, às vezes, é só uma questão da gente voltar um pouco a atenção para aquilo que a Bíblia nos diz. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 a 20, nos mostra claramente que a eternidade, a imortalidade, ela é um atributo exclusivamente da divindade. Só Deus é eterno. Só Ele é imortal. Pastor Carlos, seria até interessante que o senhor lesse aí Ezequiel 18, 4, né? E o 18, 20 Ezequiel, também. 18, 4 e 18, 20, né? Eu estou com minha Bíblia nova aqui, viu, rapaz? Em português, que eu trouxe do Brasil, novinha, e está até difícil de abrir aqui. Capítulo... Isso. Eu estou usando a minha Bíblia toda em espanhol aqui, viu, Hernani? E aí essa aqui estava empacotada, essa aqui veio do Brasil. Capítulo 18, versículo 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ainda tem o versículo 20 que esclarece mais ainda. Enquanto você vai procurando o 20 aí, eu acho que tem dois conceitos bons para nós falarmos aí, né? O que é alma? E o segundo, a consequência do pecado. Enquanto você vai procurando aí, o pastor Hernani podia falar um pouquinho sobre esses dois conceitos. Isso. Né? Bom, aqui a alma a gente já comentou um pouquinho. Lá em Gênesis mesmo, capítulo 3, a gente pode até pegar o texto quando Deus vai trazer as consequências. Isso não foi o castigo de Deus, mas foi a consequência do pecado, quando Deus vai falar para o homem ali, no capítulo 3, no verso 19, que vai falar assim, ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus nem sequer cita o seguinte, ó, Deus podia falar assim numa tradução, quem sabe, moderna aí, né? Olha, Adão, você é só um sopro.
e o seu sopro vai voltar para mim. Pronto, porque é o que importa na cabeça de alguns que acham que há uma alma consciente. Na verdade, não. A ênfase de Deus aqui é o pó. Deus fala assim, ó, você é pó e você vai voltar para ele. Então, Deus está deixando claro para Adão que não há consciência na morte. E é o que vai dizer também Eclesiastes, capítulo 5, se você quiser aí abrir comigo, Eclesiastes, capítulo 9, perdão. Capítulo 9, a partir do verso 5, que vai dizer o seguinte, ó, acompanhe comigo, vai dizer assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Então, a pessoa, a alma, guarde bem, meu querido amigo, minha querida amiga, alma aqui na Bíblia, lá que deu vida a Adão, foi o sopro de Deus, o sopro do poder e não o sopro de consciência. Deus não compartilhou sua consciência com o homem, mas compartilhou o seu sopro, o seu hálito, como diz Isaías capítulo 40, verso 8. O hálito de Deus é que dá vida, e quando o homem morre, esse hálito volta para o Senhor. Mas Deus respira? Não sei, mas ele se revela trazendo a realidade como a nossa. Então, se Deus respira ou não, a Bíblia não revela. O que ela revela é que ele se apresenta como alguém que respira para ilustrar como ele vive, assim como nós vivemos. Falou aí de respirar, me faz lembrar de Gênesis 2, quando está falando de formação do homem, né? Que Deus, ruar. Agora traduz aí, explica o pessoal o que é o ruar. Ruar, nós temos várias formas que é apresentado, várias palavras, onde espírito na Bíblia, que é vento, é apresentado. O ruar, em hebraico, ele pode ser traduzido como vento, como sopro, ou também como espírito, mas não é um espírito qualquer. Não é uma coisa vagando aí, com consciência, né? Aqui é o Espírito Santo. Então, sempre que o ruar, no Antigo Testamento, foi traduzido como o Espírito Santo, ele vai estar com Espírito maiúsculo. E quando esse ruar, pelo contexto, tem uma ligação maior com a vida do homem, ele vai estar em letra minúscula. E se você gostar mesmo de teologia, o ruar, ele é substituído na Septuaginta pela palavra pneuma, aonde pneuma, que vem de pneu, de pneumático, de pneumonia, é uma ideia de ar, de sopro, de oxigênio. Então, de novo, vem a ideia do seguinte: Deus não soprou um espírito vivo, Deus soprou seu hálito, seu ar, sua respiração, a mesma usada para criar todo o universo. Então, voltando a Ezequiel 18, no capítulo 4, nós vemos aqui que um dos conceitos é da morte, não é isso? Cessação da vida, o espírito volta para Deus, o homem, o boneco, vamos dizer assim, né? A carne volta para a terra. Mas tem a questão da alma. Pela colocação, nós podemos perceber que a alma aqui, a gente não está falando de um ser vivente, uma forma etérea, vagando por aí, mas está falando da alma do pai, da mãe, do filho, pessoas que está se referindo, não é isso? Exatamente, né? O versículo 20 do capítulo 18 de Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Está bem relacionado assim, com o verso 4, né? Exatamente. Eu queria dizer aqui que o versículo que li lá na historinha que eu contei, né? Capítulo 2 de Atos, versículo 29, tem um pouco antes também, mas o mais importante é o verso 29, que diz: irmão, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ele está aí,
esperando, então, o dia da promessa do nosso Senhor Jesus de 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 em diante. Então, essa alma que pecar morrerá e morrerá mesmo. É a desconexão deste ser, deste barro que somos nós, com o Espírito que nos deu Deus, que o pastor acaba de explicar que Espírito era esse, né? Então, assim como nós, Davi também está lá esperando, e esse é o conceito da morte que a Bíblia nos explica, né? Realmente, a morte, não existe uma passagem de vida de um estado para outro, né? A pessoa realmente está morta, inconsciente. Deixa eu usar mais um texto aqui, Péricles. Posso, pastor Carlos? Tem a sua... Aqui em Deuteronômio, capítulo 10, Moisés está num discurso, né, falando, sendo a boca de Deus para o povo, e no verso 22 de Deuteronômio, capítulo 10, diz o seguinte, ó, com 70 almas seus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então, lembra que nós comentamos, eu acredito que você que está nos acompanhando aí, você lembra que comentamos que, dependendo do contexto, é mais fácil de entender o significado da palavra. E tanto em Ezequiel, capítulo 18, versos 4 e 20, quando diz que toda alma que pecar, esta morrerá, o verso 20, e no verso 4, que diz que a alma do pai, também a alma do filho é minha. Alma aqui não é uma entidade separada do corpo. Alma aqui é vida, é a pessoa. E aqui pastor Hernani, por favor, só contextualiza esse verso aí, o que estava ocorrendo, né? Moisés está falando do povo que desceu para o Egito, não é isso? Isso, eu vou chegar nele agora, porque lá em Ezequiel está falando de gente. É uma referência às descendências, quando ele fala a alma do pai e a alma do filho é minha. Traduzindo para a linguagem de hoje, Deus está dizendo a vida do pai e a vida do filho é minha, porque esta é uma referência ao povo do Antigo Testamento, que Deus está aqui em Deuteronômio capítulo 10, falando com eles, dizendo assim, olha, lá no início, seus pais desceram com 70 almas, quando teve fome na terra do Egito, que José foi ali vendido pelos irmãos e ficou lá no Egito, depois tornou governador do Egito, uma história linda que depois você pode procurar na sua Bíblia, lá em Gênesis, a partir do capítulo 37. Então, ali, na fome, Jacó desce e a sua tribo completa tinha 70 almas. Pelo contexto, 70 pessoas foram para o Egito. Não era Jacó carregando um pote com as almas dentro, não, né? Não, nem era a assombração descendo, igual do filme do Senhor dos Anéis. Não era nada disso. Aqui na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que é o que traz mais assombro para as pessoas, e também fundamento para uma interpretação errada, almas aqui são pessoas, seres, é a vida do ser humano e não a vida no ser humano. É importante entender isso para você poder entender, quando chegar no final dessa nossa conversa, por que a esperança num pensamento de não existência na morte. Mas, é interessante... Vai, Péricles, quer falar? Pode ir. Não, pode completar, eu dou início ao outro. É interessante a gente frisar que Jesus, quando esteve conosco, né, ele explicou para nós que vai chegar o dia, né, o grande dia da ressurreição. A promessa dele está aqui em João capítulo 5, versículo 28, e é um versículo bastante conhecido. Ele diz assim, né, não vos maravilheis disto, porque vem a hora. Esse vem a hora aí já me diz alguma coisa muito importante, né? Vem a hora em que todos os que se acham aonde? Nos túmulos. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqui está dizendo claramente que vai chegar o dia, vai chegar a hora, ou seja, no tempo de Deus, não o nosso tempo, não o tempo do que a gente deseja que seja, porque a gente ama e quer ver a pessoa no melhor,
Aqui diz que no tempo de Deus vai chegar essa hora em que essas pessoas sairão de onde? Não vai sair do inferno, não vai sair lá do purgatório, não, vai sair da sepultura. Não vai voltar do céu, entrar no corpo para depois voltar, pastor? Entendeu? Então não tem sentido nenhum eu dizer assim, essa pessoa está lá no céu, a pessoa está lá no inferno, outra pessoa está no purgatório. Como que vai se cumprir isso aqui? Essa pessoa vai sair do céu, vai vir entrar no corpo aqui, na sepultura. É até uma incoerência, né? A pessoa que está lá no céu, tranquila, salva, agora volta para a terra para morrer, para ressuscitar. Não teria sentido, né? Não teria sentido. Então, é claramente explicado para nós que as pessoas elas estão realmente na sepultura, esperando o grande dia, esse momento. Vai vir a hora, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora. Você e eu, que já perdemos grandes amigos, pessoas que amamos, vai vir a hora da ressurreição. Agora, acho que vale a pena ler o verso seguinte, porque o verso seguinte diz assim, né? Os que tiverem feito o bem vão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal vão para a ressurreição do juízo. Aí sim a gente já começa a perceber claramente, né, que existe uma promessa de ressurreição para a vida eterna para aqueles que estiverem com Cristo e uma ressurreição para a perdição eterna para aqueles que não estiverem com Cristo. Mas isso aí é um outro tema que a gente teria que explicar aqui sobre a ressurreição, como isso se dará, e é um outro tema, não é não, Péricles? Com certeza. Eu fiquei pensando o seguinte, nós estamos usando Gênesis, já fomos Apocalipse, os Evangelhos, Atos, mas tem uma passagem que me chama muito a atenção, que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5. Vocês poderiam ler e comentar para mim, fazer um favor? Eclesiastes 9, versículo 5. Já que você foi para Eclesiastes 9, o pastor Hernani podia ir para Jó 7, 9, 10. Tá. Eu leio aqui, então, capítulo 9, verso 5, que diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Acho que não tem coisa mais clara do que essa, né? Está claríssimo aqui. Está dizendo que... acho que eu posso ler o verso 6, né? Sim. Aqui diz, olha, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A pessoa morreu, querido, lamento, mas ele morreu de fato. Ele vai ficar na sepultura, como disse Jesus para nós, até chegar a hora da ressurreição. E essa pessoa está lá sem memória, sem sentimento, sem nada. Eu conheço muitas histórias durante o meu ministério de pessoas que contavam, dizendo que fulano de tal voltou, dizendo que amava e que morreu no dia errado e tal. São muitas histórias que eu já ouvi. Mas a gente sabe que... E as pessoas contam, inclusive, Péricles, dizendo assim, mas, pastor, ele falou comigo. Ele falou comigo, me disse segredos que eram só nossos. E você vai me dizer que não era ele? Bom, lá no Gênesis, como foi que começou lá no Éden? Uma entidade espiritual, que era Satanás, entrou num corpo físico para poder falar com Eva. Ele não pode fazer isso como ser humano agora, normalmente. Ele entra no corpo de um ser humano e fala o que ele bem entender e engana as pessoas, infelizmente. Eu sei que é triste ouvir uma história dessa, mas é o que a Bíblia nos faz entender. Ele continua se incorporando como se incorporou lá na serpente. Se incorpora numa pessoa, conta uma história que era um segredo só seu e da pessoa que morreu, imita a voz da pessoa, faz tudo certinho. Já acompanhei isso durante todo o meu ministério, já vi isso acontecendo. Mas a Bíblia não nos deixa enganar. Realmente, a morte, a pessoa está lá no silêncio profundo, não tem sentimento, não tem amor, não tem ódio, não tem nada. Não tem parte alguma debaixo do sol, como disse a Bíblia. Agora contigo, pastor Hernani. Aqui, Jó, capítulo 7, versos 9 e 10, vai dizer assim, ó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir.
nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, aqui, em forma poética, Jó está explicando, falando, ele está aqui pensando, refletindo sobre aquele que morre. Então, aquele que morre jamais voltará à sua casa. Aquele que morre, ele fica. E sabe, querido pastor Carlos, pastor Péricles, e amado e amada, você que faz parte do aprisco do rebanho do Senhor. Sabe, meus queridos, eu estava aqui pensando, e derivado aí de alguns estudos bíblicos já compartilhados, as pessoas têm muita dúvida, porque quando a Bíblia diz que o sono, a morte é um sono, a pessoa pode pensar o seguinte, mas quando eu estou dormindo, eu estou consciente. É verdade, a sua consciência está funcionando. Mas quando Jesus trouxe a morte, ilustrou a morte como um sono, ele não estava falando de consciência, ele estava falando de ação. Na morte não há ação, na morte não há planejamento. Então, quando às vezes nós acabamos dizendo que a pessoa está aguardando na sepultura, alguns podem pensar assim, tá vendo? Ele está enclausurado lá, ele está lá consciente que está morto. Não, não é assim. A morte não é o adormecimento da alma. A morte é a inexistência da vida. Então, o ilustrar de alguém que está morto e está em um sono é como nós percebemos o morto e não como quem está dormindo se percebe. Isso é importante ficar gravado na sua mente, porque a morte não é um sono literal. A morte ilustrada pelo sono, lá em João capítulo 11, me referindo aqui a Lázaro, quando Jesus diz, olha, ele não morreu, mas dorme. Os próprios discípulos não entenderam, falaram, mas será que ele está dormindo porque estava cansado? E Jesus fala assim, olha, não, ele morreu. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, às vezes nós usamos a linguagem, a pessoa está esperando no túmulo, ela está aguardando no sono da morte. Não é uma ilustração de como o morto se percebe, mas é uma forma didática de como nós percebemos a pessoa que morreu. Porque, como o pastor Carlos leu muito bem ali, Eclesiastes 9, 5 e 6, quando alguém morre, não há planos, não há planejamento, não há dor, não há ciúme, não há nada disso. E Jó vem dizendo que quem morre não volta para sua casa, porque na Bíblia, morte não é o adormecimento da alma, morte é aniquilação, é inexistência. Isso é importante que você tenha gravado em sua mente. Bem, o pastor Carlos ia falar alguma coisa, complementar? Não, eu acho que está muito bem explicado isso aí. Eu ia falar sobre outro tema aqui, no caso, outro assunto dentro do mesmo tema, que às vezes as pessoas que leem Lucas capítulo 16... Não, espera um tantinho, é esse que eu quero chegar. Que a minha função aqui é extrair o máximo de vocês. Sou um triturador aqui, né? Um liquidificador que bota vocês, bate para sair o sumo, né? Porque nós temos duas situações aqui na Bíblia que pode dar a impressão de que esses conceitos comumente conhecidos, né, estejam confirmando esses conceitos, melhor dizendo. 1 Samuel 28, o rei Saul, correto? Sim. E a segunda história seria Lucas 16, 23. O que vocês poderiam me falar um pouquinho sobre a questão do rei Saul, consultando lá a feiticeira, né, de Edom, e Rico e Lázaro? Bom, o rei Saul, a gente sabe que ele, no contexto da história, né, ele estava completamente fora dos princípios divinos, né? Ele não queria seguir o conceito divino. O conselho de Deus estava claro para ele e ele sempre querendo fazer a sua própria vontade. Então a gente vê um Saul ali completamente abandonado às mãos do inimigo. Ele se abandona nas mãos do inimigo. E claro, o inimigo precisava fazer algo para que ele tivesse uma resposta, né, daquilo que ele tanto almejava. Senão, ele nunca ia pensar que os planos dele estavam dando certo,
Então, bom, eu tô indo bem. Então, o inimigo tem que mostrar para a pessoa, diz, não, eu vou provar para ele que ele está bem. E então, ele vai lá e diz assim, olha, vou fazer uma peça aqui com ele, né? E a gente nota no contexto que Só um é instantinho. claramente uma peça. Pastor, Sim. só para contextualizar, que tem muitas pessoas que não conhecem a história, né? Só contar um pouquinho do fato, para as pessoas entenderem melhor. É porque ele resolve seguir os seus próprios caminhos, né? Isso, ele resolve seguir. Morrido, né? Samuel tinha morrido, era o conselheiro dele, de Deus. Isso. E ele agora estava com um problema, pois os filisteus estavam ganhando a batalha e ele não sabia o que fazer. Então ele foi lá buscar conselho do... Porque era costume da época, né? Antes de qualquer batalha, os reis consultarem seus próprios deuses. Consultar os próprios deuses. Né? Mas no caso dele, como ele tinha rejeitado a Deus, Deus também o rejeitou. E não, Deus não atendeu aos... morto, né? Samuel já tinha morrido. Exatamente. Então, ele ia falar. Isso. E ele, então, foi lá e consultou a vidente, né? Algumas tradições dizem vidente, feiticeira, médium, né? Isso. E aí é interessante que quando ele consulta, né, ele consegue realmente ver. Ele, pelo menos... Ele achava que via, né? Ele achava que via, né? Pelo menos ele achava que via, né? Então a gente sabe quem aparece ali nessa hora. Eu acabei de contar para vocês que eu tenho muitas histórias aí de pessoas que já viram, pelo menos acham que está vendo aquela pessoa, né? E a gente está falando de um Samuel que já estava morto e não tinha condições de voltar. Nós acabamos de ler na Bíblia que não volta, né? Então seria uma contradição da Bíblia isso aí, né? Então não tem condições da gente acreditar que realmente foi ele que voltou, o profeta que voltou para aconselhar. Na verdade, estava ali Satanás mais uma vez pregando uma peça para levá-lo a crer que ele estava certo. E sabe o que dando aqui um adendo aqui, colaborando com o querido pastor internacional que nós temos hoje, né, pastor Pérez? Pois é. Aqui, olha, essa questão, né, às vezes a pessoa ela lê só esse pedaço ali de 1 Samuel e ela falou, mas ele procurou, mas ele viu, mas falou com ele. E esquece que não foi ali que Deus falou que não era para fazer. Tem um texto aqui em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 9, eu vou ler rápido, tá, pastor Pérez? Diz assim, olha, Deus falando para o seu povo ainda no deserto. Eles estavam no deserto, não tinham entrado Canaã, não tinham transpassado o Rio Jordão ainda. Deus está ensinando. E veja o que ele diz. Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 9, vai dizer assim, olha, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, está falando de Canaã, terra dos cananitas, lugar com idolatria e tudo que era contra Deus, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar o filho pelo fogo ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Opa, isso aí é forte, hein, pastor? Muito isso é forte. Quer dizer, então, que a pessoa que consulta mortos, videntes, né, em busca de falar com uma pessoa que já faleceu, na verdade, ela está fazendo uma abominação contra Deus. Por quê? Porque vai dizer o seguinte, ó, olha o verso 14. O verso 14 é fantástico, ele vai dizer assim, ó, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e adivinhos, porém a ti, teu Deus, não permitiu tal coisa, porque o povo de Deus ouve a palavra de Deus, não procura uma voz alternativa. Então, Deus instruiu o seu povo a fazer o seguinte, não se envolvam com essas coisas. Então, para você, meu querido amigo e amiga, que é um cristão, para você que acredita em Jesus, para você que acredita na Bíblia, nós que cremos em Cristo, neste Deus, nessa palavra, nós não devemos nos envolver com nenhum tipo
de situação que a Bíblia cita, porque nós não ouvimos mortos, nós ouvimos um Deus que é vivo. Nós não consultamos outros pecadores para saber do futuro que nem o deles eles sabiam, mas nós consultamos o Deus eterno que conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e quer escrever junto com a gente o nosso futuro. Amém. Samuel estava morto, né? Já estava Verdade. morto. E Samuel morto, a gente, para entender isso aí de maneira assim, clara, é só entender aí o capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 7, que diz o que acontece com o homem quando ele morre, né? O homem, quando morre, diz assim que o pó volte à terra, tá? O pó voltou à terra. E diz que volta à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. A pessoa, quando morre, ela não fica com o espírito para si, a ponto de ser chamada ali e ela responder. O espírito foi para Deus, não está ali com a pessoa. Então, como que um Samuel responderia, sendo que sendo que Saul estava contra Deus? Como é que isso iria funcionar? Ele foi consultar uma pessoa que a Bíblia já tinha dito claramente que ele jamais deveria fazer isso. Então, logicamente, Deus não iria atendê-lo nesse momento, porque ele já estava em desobediência. O espírito de Samuel não estava mais com ele. Então, não teria nenhuma condição de realmente Samuel ser essa pessoa. Quem estava lá não era ele. Satanás estava lá representando, com certeza. É uma equação matemática para explicar isso aqui melhor, né? Nós temos o fôlego da vida, mas a matéria, o corpo, né? Igual a uma alma, o ser vivente. Basta tirar um desses dois elementos que o resultado já não vai ser mais igual, né? Acabou a equação. Exatamente. Bem, Exatamente. Eu posso falar um pouquinho sobre aqui a parábola do rico É esse ponto que eu quero chegar. Porque aqui o negócio está falando, não, eu sei, lá a Bíblia diz que tem o inferno e tem o céu. Olha lá. Ó, explica aí, pastor. Nós estamos aqui em Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, não é isso? E antes de interpretar, é importante entender e saber que este relato não era novo. Jesus não criou, Jesus não inventou, Jesus não forjou esse relato. Esse já era um relato comum na época de Jesus, chamado de Bar Majan. É isso mesmo, Bar Majan, que aqui seria o rico da história. E Jesus, na história original, era o inverso. Na história original, o rico vai para o céu e o pobre vai para o inferno. Mas Jesus pega esse conto comum na época dele, na cultura que eles viviam, e Jesus inverte os papéis, onde o pobre vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. Por quê? Porque os ricos se achavam merecedores, superiores. Os ricos ostentavam a sua riqueza como a bênção da salvação e menosprezavam, humilhavam, pisavam os pobres, porque diziam que a pobreza era castigo de Deus. Mas Jesus, ele inverteu um conto comum. Então, por que esse conto está aqui na Bíblia? Porque Jesus pegou uma história que já era comum, ele inverteu os valores dessa história. Para nós não tem tanto peso isso, tanto impacto, mas para os ouvintes primários, Jesus primeiros ali, foi impactante. É como se alguém chegasse para nós e mudasse aquela música da batatinha, sabe? Aquela batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. E é verdade, a batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, né? Se Jesus mudasse tudo isso, para nós ia ser impactante, porque eu sempre aprendi assim. Então, quando nós pensamos no período em que foi escrito, que era um conto comum na época, e Jesus pegou esse conto secular, trouxe-o no momento de explanação do ensino, inverteu os papéis para impactar seu público, nós podemos desconectar totalmente a ideia de um fundamento para que haja vida após a morte, por conta dessa perícope que é
Jesus invertendo os valores em cima de um ensino pré-existente entre os seus contemporâneos. É também uma oportunidade em que Jesus estava deixando claro, através dessa parábola, né, que ele está usando, usando, como você explicou, como é que é a palavra? Uma parábola, né, algo que já existia, né, dentro da cultura. Ele está tomando um elemento cultural para explicar uma verdade. Ele está dizendo que as decisões que nós precisamos tomar, elas precisam ser tomadas agora, enquanto temos vida. Jesus estava deixando bem claro que depois da morte não tem mais solução. Ah, mas que ele venha, então, aqui molhar a minha língua, refrescar. Jesus está deixando claro que isso não existe, que não tem possibilidade. Eu não posso tomar esse texto como um pretexto para explicar vida após a morte. Jesus está querendo mostrar exatamente o contrário. Ele está querendo dizer exatamente o contrário. Olha, tudo que você tiver que fazer, faz agora, porque depois já não tem mais jeito, não tem mais solução. Nós não podemos crer na ideia de que eu mudo apenas de estado físico para um estado espiritual e fico por aí de planos em planos e vou evoluindo. Eu não posso crer nisso. Porque quando eu creio nisso, eu elimino toda a necessidade que há de salvação para hoje. Porque imagina, se eu não vou morrer agora, por que eu tenho que obedecer agora? Se eu vou ter um outro estágio de vida, para que eu tenho que guardar mandamentos de Deus? Para que eu tenho que aceitar a Jesus como meu Salvador? Talvez você que nos assiste hoje nunca entendeu por que Satanás inventou essa história de que as pessoas não morrem. Talvez você esteja perguntando assim, mas com que interesse Satanás faz? Lógico. Se você não morre agora, você vai só mudar de planos aí, mais planos e mais planos, e vai evoluir na vida. Você não precisa aceitar Jesus agora, meu amigo. Você não precisa de um Salvador, você não precisa guardar mandamentos, você não precisa obedecer a palavra de Deus, você não precisa nada. Então, o inimigo, com essa doutrina que ele prega, ele está querendo levar a mim e a você ao engano, ao ponto de você... Não precisamos de Deus, né? Não precisa de Deus. Para quê? Para quê, né? Se eu vou ter vida longa aí, é vida eterna, eu só mudo de estágio para outro estágio. Até a reencarnação aí que é pregada também, né? Eu vou me reencarnar numa outra forma de vida, eu vou ter outras oportunidades. Então, o inimigo, na verdade, quando ele prega a imortalidade humana, ele está dizendo para você, você não precisa de nada disso que é pregado por aí, que você precisa obedecer. Não, nada disso aí precisa. Você não morrerá, como ele disse lá no Gênesis. É certo que não morrerás. Tem que ter cuidado, muito cuidado com o que se ouve por aí. E é importante ressaltar, pelo menos eu acredito ser importante, o seguinte: nós costumamos julgar as pessoas pelo que elas acreditam. E existem muitas pessoas que são bondosas, são queridas, são caridosas, são pessoas maravilhosas, são pessoas que têm uma visão de humanidade muito grande. E elas são pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas queridas. O que acontece é que eles não têm usado a Bíblia como seu fundamento de fé. Eles têm usado outros livros que são específicos nessa questão dimensional, da dimensão da alma, do plano da alma, do mundo das almas. Mas eu estou falando para você, meu querido amigo, minha querida amiga que nos acompanha, você que é o rebanho amado do Senhor, para você que tem a Bíblia como seu livro de fundamento de fé, entre nós não deve haver o cultivo desta crença, o cultivo dessa esperança, a busca pela necromancia, que é o falar, o se relacionar com os mortos. Então, eu espero que você, depois de tudo que você tem ouvido aqui, que você saiba que mexer com esta parte, com adivinhos, com quem lê mão, com quem lê carta, lê búzios, tarô, essas coisas, Deus chama isso de abominação. Você pode se ajoelhar e falar com Deus vivo, ao invés de cair no canto e no engano da serpente para procurar aqueles que estão mortos.
Interessante que não muda a história, né? Não, Deus fala, morrerá, e a serpente continua, o inimigo sempre trabalhando, não morrerás, não morrerás. Sempre por trás de todas essas situações está essa premissa aí, né? Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Se nós pegarmos, como alguns querem falar literalmente da parábola do rico e Lázaro, nós teremos vários problemas aí. Primeiro que o inferno e o céu são vizinhos, lado a lado, né? Que um vai ver o outro lá vamos dizer, sapecando lá no inferno, né? Enquanto está lá na glória, na nuvem, com a harpazinha tocando. Segundo, qual a diferença que faria para o rico Lázaro pegar um pouco de água e molhar os lábios, para quem está em chamas? Não teria efeito nenhum, né? Lembrando que a parábola não é uma história verdadeira, é um fato, né, para ilustrar para uma verdade frente. E outro fato também que nós poderíamos entender por aqui, que todos os ricos vão para o inferno, então. Só os pobres que vão para o céu. Aliás, se algum rico pensar nisso, pode passar aqui em casa e deixar um pouco das riquezas dele. Eu não vou achar ruim, não, viu? Então, são vários problemas que nós encontramos dentro de uma parábola, né? Porque a parábola, o significado final dela não é isso. O objetivo dela não é falar sobre céu e inferno. Imagina se o céu e o inferno fossem tão lado a lado. Como poderia estar alegrando aqui no céu, vendo as pessoas sendo queimadas ali embaixo nas mãos do inimigo. Então, é uma coisa assim totalmente desconexa. Mas assim, existe outro texto. Pode falar. Não, pode continuar. Cortei seu raciocínio aí, me desculpe. Não, eu já ia passar para o outro ponto. Vamos lá, pode continuar. Não, só ia falar assim, é interessante essas pequenas curiosidades, né? Quando o rico aqui, ele pede para Lázaro, pelo menos molhar o dedo e colocar com água nele, você oferecer água para alguém, nesse período no Oriente Médio, era chamado, a água oferecida é chamada a dádiva de Deus, a bênção de Deus. Então, o rico aqui, ele está pedindo a bênção de Deus, mesmo no estado onde ele está. Na verdade, ele está pedindo alívio. Ele está dizendo assim, Lázaro, você está bem, me alivia a mim que estou mal, me dá compartilha comigo desta bênção de Deus. Então, ali ele está pedindo misericórdia, ele está falando assim, tenha misericórdia de mim, porque você está bem, agora sou eu quem estou mal. Então, nós temos esse diálogo isso é bem reflexivo, esse tipo de alegoria que Jesus usou aqui nesse texto, né? Onde, assim, a pessoa está mal e quando ela está sofrendo, ela clama pela dádiva divina, pela misericórdia de Deus. E como o pastor Carlos muito bem falou, a questão não é você pedir a bênção de Deus quando você está morrendo, quando você está doente, quando você está com problemas. É nós vivermos essa glória, esse dom, essa bênção de Deus enquanto estamos vivos, com saúde. Não esperar que uma tragédia lhe desperte. Mas, infelizmente, boa parte das pessoas só viram a chavinha quando a tragédia está batendo na porta da vida. Né? Verdade. Bem, mas temos um outro texto aí que deixa algumas dúvidas aí no ar. É no momento que Jesus está morrendo lá na cruz, crucificado, entre dois ladrões. E um dos ladrões pergunta para ele, olha, Senhor, lembre de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu o que para eles mesmo? Bom, a Bíblia diz que Jesus respondeu para ele, em verdade, te digo, né, que te digo hoje que você estará comigo no paraíso. Opa, então quer dizer que morreu foi para o paraíso, tá vendo aí? Olha o verso falando que morreu foi para o paraíso. Jesus está dizendo assim, em verdade, te digo hoje. Te digo hoje. Ou então é como se ele estivesse dizendo assim, hoje eu te digo que tu estarás comigo no paraíso. Ele não disse que a pessoa iria com ele para o paraíso naquele dia. Ele estava dizendo naquele dia que um dia o rapaz estaria com ele, o ladrão, né? E aí a gente fica com... É muito fácil de a gente descobrir, interpretar esse texto, né? Porque, primeiro que Jesus não foi para o céu naquele dia, né? Isso aí já é um ponto, né? Explica isso aí, pastor. Jesus não foi para o céu naquele dia, né? Ele morreu... Como é que você pode provar isso? Ora, eu já estou cético. Se Mateus 27, versículo 51 em diante, lá, versículo 40 e pouco em diante, começa a contar a história lá, e ali, no capítulo 27 de Mateus,
explica claramente que Jesus ele morre naquele dia, ele é sepultado, só no domingo pela manhã que ele ressuscita. Então, ele não foi na sexta-feira para o céu. Ele, quando Maria vai se encontrar com ele, e ele ressuscita na manhã de domingo, ele olha para ela e diz assim, não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Então, ele ainda não tinha ido. Como é que o cidadão que estava lá do lado já tinha ido? Entendeu? Então, não teria sentido. Então, Jesus realmente estava dizendo, em verdade te digo hoje, que tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele estará como nós também, né? Um dia vamos para lá, com a bênção de Deus. Interessante ali que é importante entender que a tradução que nós temos hoje, ela não vem da tradução do grego, ela vem da tradução latina. E o latim, ele tem uma conversa com o grego, mas quando foi feita essa tradução, principalmente por João Ferreira de Almeida, ele tinha, sim, uma cosmovisão mais espiritualista. Então, em sua tradução, ele coloca uma vírgula onde não tinha. Nos textos gregos, nós não temos vírgula para dividir as frases. Nós temos as vírgulas e os pontos como sinalização, mas não como no português. Nós temos, sim, essa pausa para explicação ou pensamento. Então, ali, nós poderíamos ler de forma direta da seguinte forma aqui. Deixa eu pegar o texto. Eu vou falar de cor aqui para não... Não, vou ler o texto, acho que é melhor. Então, Jesus vai dizer aqui, eu estou em Lucas, vai dizer aqui, verso 42 do capítulo 23, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, sem a vírgula, ficaria assim, nós poderíamos ler dessa forma. Mas, se formos aplicar a cosmovisão da nossa linguagem e cultura ao texto dentro da cosmovisão que Lucas tinha, um estudante, que lá no capítulo 1 diz que ele fez uma pesquisa apurada dos fatos, escreveu de forma narrativa os acontecimentos, de forma cronológica, nós podíamos colocar Jesus dizendo assim, olha, em verdade lhe digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, Jesus está fazendo uma promessa no presente de um encontro no futuro. Jesus não está fazendo uma afirmação que estariam no presente juntos. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eu te prometo agora, eu te afirmo nesta hora, eu te garanto, você estará comigo no paraíso. Então, é importante... É como se fosse assim, sabe? Eu tenho visto muitas pessoas, para estudar a Bíblia, pegar um dicionário da língua portuguesa. Não pode. A Bíblia não foi escrita em português. Ela foi traduzida para o português com a linguagem que o português oferece. Então, se você quiser estudar mais sobre isso, compre um dicionário bíblico. E aí ele vai pegar as palavras em português e vai explicá-las em sua tradução grega, hebraica ou aramaica, sem problema. Mas muito cuidado ao crer simplesmente de maneira cega no seu dicionário Aurélio, na gramática do português, para tirar conclusões teológicas. Não faça isso. Então, muita atenção no estudo da Bíblia. Não se contente com um versinho aqui, um versinho lá. É importante que você entenda o contexto, para, assim como disse aqui muito bem o pastor Carlos, para que você não encontre um pretexto ao invés da interpretação de um texto. Eu acho interessante nesse verso aí, uma coisa que nós não percebemos muito. Mas o mais importante que chama essa atenção e quebra o próprio conceito é o verso 42 do ladrão. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ninguém presta atenção nesse detalhe, né? Da palavra do ladrão. O próprio ladrão sabia que não seria aquele momento. Quando ele entrasse no reino, ele pudesse lembrar dele. E, inclusive, na versão transformadora, é o seguinte, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ficou mais enfático ainda. Quer dizer que essa versão transformadora não tem nada a ver com denominação, não, tá, gente? É uma versão que nós podemos comprar
nas livrarias aí. Então, esse verso 42 das palavras do próprio ladrão são até bem mais explicadores. Fugiu a palavra agora, hein? Mais fácil de entender. É, exatamente. Eu quis falar bonito, não saiu, tá vendo? Então, nós podemos ver que velas, flores, comidas que nós levamos para os túmulos, de acordo com o país, de acordo com a sua tradição, não tem valor para a pessoa que morreu. É uma homenagem que nós prestamos à pessoa, mas para aquela pessoa que veio a morrer, isso não diz nada, não influi nada, não é isso? Olha, é uma demonstração de carinho, né, que você tá dando para as pessoas que estão assistindo. Fica demonstrado que você tinha um apreço por aquela pessoa. E esse é o momento para se manifestar, né, e expressar aquele sentimento que você tinha. é a celebração das boas memórias do período que essa pessoa esteve viva e também a maneira de prestar o respeito a quem ficou vivo. Um velório não é para o morto na visão bíblica. O velório é para o morto na visão da igreja medieval, mas da igreja cristã bíblica, que tem suas bases na Bíblia. O velório não é para o morto. O velório é uma celebração das memórias de quando vivemos com ele e uma forma de prestar os nossos respeitos, condolências e entregar ao pó. É quase um culto, porque você devolve ao pó, você cumpre a ordem de Deus e o deposita, guarda as memórias, a lembrança daquela pessoa que, assim como aquele ladrão na cruz, acreditava na volta de Cristo. E é por isso a importância hoje, sim, de participarmos do velório, não para ficar lá confessando seus pecados e pedindo perdão para o morto, mas é hora de você resolver sua vida com Deus e poder prestar as condolências, os sentimentos da família que ficará. Bem, existem... Ia falar alguma coisa, pastor Carlos? Não. Muito bem. Existem 3 coisas ou 3 momentos na história, na nossa história, que nós nunca saberemos quando vai acontecer. Pegadinha, né? Um é fácil. Quais são? Vocês sabem? Lembram aí? Bom, eu não sei quando Jesus vai voltar, né? É um. Não sei também quando vou morrer. 2. Terceiro, eu não sei. Ó, pastor, eu estava torcendo por você aqui, viu? O terceiro é o fechamento da porta da graça. Nós não saberemos quando vai acontecer. Então, se eu não... Oi? 3 não sei? É, exatamente. Então, nós temos fechamento da porta da graça, que eu não sei, a volta de Jesus, que eu não sei, e o dia da morte, que eu também não sei. Qual seria, então, o conselho que vocês deixariam diante dos não seis da vida que nós temos aí pela frente? Para nós encerrarmos aqui nosso programa de hoje. Vai, Hernandes. Olha, eu vou trazer o conselho de Salomão. Já está pronto. Então, eu vou usar Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, hoje, agora, é o dia de fazer, de decidir, é o dia de se entregar. Hoje é o dia, porque depois que morre, não dá tempo de fazer mais nada. E a gente não sabe se vamos levantar no amanhecer desse dia. A gente não sabe se amanhã estaremos vivos. Por isso que na Bíblia só tem um dia para decidir, hoje. E eu encerro com Hebreus capítulo 4. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Muito bem. Muito bem. Bom, eu ia usar esse verso aí, né, de Hebreus. Já está muito bem usado. Mas eu queria dizer uma coisa, sabe, Péricles? Você estava falando aí da Porta da Graça, né? A gente vê, assim, nas experiências que a gente tem, que a gente vê aí dando estudo bíblico para as pessoas, e no dia a dia, a gente vê que as pessoas, elas sabem que a Porta da Graça um dia vai fechar. Sabe? Elas sabem
que estão caminhando para um momento em que não vão mais ter oportunidade. Isso fica claro assim no dia a dia, na fala das pessoas. Elas dizem isso. Mas é preciso tomar uma atitude, sabe? Eu lembro que uma vez um irmão da igreja foi me chamar 1h da manhã em casa, porque tinha um parente dele que estava à beira da morte, e essa pessoa ligou para ele, sabendo que ele era da igreja, dizendo assim, olha, eu sei que eu vou morrer hoje, e eu quero ouvir a palavra de Deus antes de eu morrer. E aí a pessoa foi atrás de mim, e aí eu fui para lá no hospital, 1h da manhã, ele tinha sido transferido para um outro hospital, nós fomos atrás, e quando chegamos lá, às 2h da manhã, o guarda não deixou a gente entrar, e a gente teve uma confusão grandiosa lá, e eu falei para o guarda que ele ia ser responsável por essa alma, e foi uma longa história. A gente, com muito sacrifício, ganhou 5 minutos do guarda. E eu entrei no hospital para falar 5 minutos com essa pessoa. E eu entrei no corredor, um hospital de emergências, e a pessoa estava numa maca lá, porque não tinha leito. E eu saí gritando o nome da pessoa, 2h da manhã, e a pessoa levantou o braço, eu fui lá, e cheguei lá, realmente ela estava nos últimos momentos da sua vida. E não tinha mais forças para falar, mas ainda conseguiu levantar. Eu li a Bíblia com ela, falei para ela que ela precisava aceitar a Jesus. Essa pessoa levantou, fez o último esforço da vida dela, levantou, sentou naquela maca, me olhou nos olhos assim e disse, eu aceito a Jesus. Eu quero ser salvo. Foram as últimas palavras que ela falou. E desabou na maca. Morreu na minha frente. Então, assim, a pergunta que fica é, né? A gente sabe que um dia vai terminar. A gente sabe que Jesus está aí, está esperando por nós. Mas a questão é que a gente fica adiando isso porque a gente acha que tem tempo. E não tem tempo. A gente não sabe. A verdade é que a gente não sabe. Então, meu conselho é esse. Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, meu amigo, tocando o seu coração, aceite a Jesus agora. Esse é o momento. Essa é a hora. Porque realmente Jesus está voltando e você não pode ficar fora dessa festa do reencontro lá no céu. Amém. Sabe por que eu perguntei sobre esses 3 momentos? Primeiro, a porta da graça. Hoje a graça de Deus está estendida a todas as pessoas, está sendo oferecida. Entretanto, haverá um momento que essa graça irá cessar. E se não sabemos quando isso vai ocorrer, hoje é o dia e esta é a oportunidade para decidirmos. Segundo, o dia da morte. Ninguém em condições normais sabe o dia que vai morrer. E quando ocorrer, nós não poderemos mais tomar decisões, seja ela qual for, para o bem ou para o mal. Então, o momento é hoje. A volta de Jesus, que é o terceiro ponto. Nós não temos a data de quando isso vai ocorrer. Porém, como já estudamos aqui, num determinado momento da história, ele vai retornar para buscar aqueles que acreditaram, que aceitaram os seus convites, os seus ensinos, pois eles agora se tornaram filhos de Deus. Em 1 Coríntios 15, Jesus nos ensina o seguinte, que o pecado veio ao mundo, e com ele veio o sofrimento, as dores, as tristezas, as doenças e, finalmente, a morte, que é a consequência de tudo isso. Mas o relato não continua simplesmente falando dos fatos, fazendo uma contestação, mas afirmando que Jesus veio revelar a verdade, trazer paz, trazer liberdade, saúde e esperança para todos nós. Por enquanto, a morte ainda tem poder e estamos sujeitos a ela. Mas no verso 26 deste mesmo capítulo, nos traz uma informação muito importante. Ela diz o seguinte, que o último inimigo a ser vencido ou a ser destruído é a morte. E concluo com 2 passagens bíblicas muito importantes que estão no livro de Apocalipse. Em Apocalipse 20, no verso 10, encontramos o seguinte, e o diabo, o que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Lembra que falou, o diabo, aquele que enganava, aquele que dizia, não morrerás, não tem problema, não morrerás, não morrerás, tá
tá certo? Ele agora vai ser lançado no lago de fogo. No verso 14, diz o seguinte: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja, a morte morreu, pois ela é consequência do pecado. Mas agora não existe mais nem pecado e nem pecadores. E Apocalipse 21, verso 1 diz o seguinte: vi novo céu, nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não mais existe. Verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas passaram para sempre. Verso 5, e o que estava sentado no trono disse: veja, faço novas todas as coisas, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém. Vem, Senhor Jesus. Pastor Hernani, por favor, faça oração para terminarmos o estudo desta noite. Vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, a aprender, a amar a esperança que a Tua palavra nos traz. Ajuda-nos, Senhor, a tirar da nossa mente a ideia de que os nossos entes queridos estão em outro lugar, observando o nosso sofrimento, e mesmo num céu ou no paraíso, sofrem pelas nossas mazelas. Mas a esperança de saber que aqueles que perdemos, não os perdemos para sempre. Que aqueles que morreram estão ali, Senhor, aguardando o teu retorno, inconscientes. Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a viver na esperança de que um dia iremos rever os nossos amados queridos. Senhor Deus, nos dá a tua paz, abençoa cada amigo e amiga que nos acompanhou até agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Que Deus te conceda uma noite de paz, de tranquilidade e segurança. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.